Hebreus. Hoje eu vou pegar dois textos. Quero falar rapidinho. O Espírito ministrou essa madrugada no meu coração. Eu tinha preparado uma coisa, uma palavra bem profética que vai no encontro da época que nós estamos inseridos nesse exato momento, mas o Espírito mudou. Eu ia pegar a carta aos Romanos e falar um pouco do pecado, mas o Espírito mudou. Hoje eu vou falar do perigo da incredulidade. Vamos lá em Hebreus 3. E agora estamos chique também. Chique. Essa é o propósito da oferta lançada. A gente melhorar o nosso espaço, a gente melhorar as condições aqui, para que a gente possa crescer, para que a gente possa trazer a comunidade a amparar, porque todo pastor ele tem um desejo no coração de assistir bem o rebanho de Cristo que está sob os seus cuidados. É trazer um pouco de conforto. Se a gente pudesse fazer, a gente falava, não queremos nada aqui com vocês. Mas igual o Samuel falou, se eu tomei um jumento de vocês, que vocês me falam, que eu vou restituir 5 vezes. A gente quer ver o crescimento. A gente quer que vocês se sintam confortável na casa aqui de vocês, que é a casa de Deus. Modernizar. E uma luta aqui para instalar a internet, meu Deus. Fiquei o dia todo mais alegre, feliz, com a sensação de dever cumprido. Trouxemos uma benfeitoria para nós, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Isso não tem preço. Isso é o legado que nós vamos deixar, que eles vão deixar para os filhos dos filhos. Igual o Theo falou assim, não, eu vou para a igreja, olha só, que coisa linda. Theo nessa cidade não quer ficar em casa, quer vir para a igreja. Amém. A mãe fala, não, Theo vai ficar com o pai, que eu vou para a igreja. Não, Theo vai. Theo vai. Vai para a igreja. Porque esse é o nosso legado. Céu e terra passarão. Não viemos, nos voltaremos. Mas o que vai prevalecer é o que nós vamos deixar para os filhos dos nossos filhos. É o legado que nós vamos deixar. Esse é o nosso foco. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo diante de Deus. É declarar que este bairro pertence ao Senhor Jesus. É tirar o domínio do inferno, das trevas, e que um bairro que está sob domínio maligno tem muita resistência às coisas de Deus. O povo, entre aspas, com a sensação, por ser Deus, é um perigo. Metido, como vocês falam, cheio de orgulho, cheio de vaidade. Mas Deus abate o orgulhoso, levanta os humildes, que através das nossas vidas aqui eles possam enxergar Cristo. Amém. Eu vi muitas vidas sem direção, perdidas, mas Jesus nos plantou aqui como referência dele. Amém. Neste bairro, nesta vizinhança, Sérgio, nesta cidade, neste estado, que nós possamos levar isso com muita seriedade, com muito respeito. O chamado de Deus está sobre nossas vidas. Vamos lá, em Hebreus. Pastor, pega leve, vou pegar leve hoje. Não, eu estou chateado com o capeta, porque eu vejo assim, estou revoltado, Angélica. Poxa, eu vejo aquelas intimidades sem minhas filhas, aí isso me dá uma revolta, triste. E nós outrora estávamos igual a eles também, mas Deus nos resgatou. Alguém orou, alguém clamou, sem eu saber, e Deus, pela fidelidade, foi lá e me alcançou cada um de nós. Então eu fico revoltado porque o diabo não brinca. Esse diabo, eu falo que o diabo é trabalhador. Ele vem para matar, roubar e destruir, literalmente. Ele investe pesado sobre nossos jovens, mas o nosso posicionamento é que vai determinar
o agir de Deus na vida dos nossos. É o nosso posicionamento como homens e mulheres de Deus que vai determinar a vitória sobre o inimigo. Por isso, nós estamos aqui chovendo, nevando. Oh, vocês estão felizes, né? O pessoal lá do outro lado do mundo parece que está na geladeira. E nós aqui com esse calor, e vai, tá muito calor. Tá muito calor. Vamos lá, Hebreus, carta aos Hebreus. Jesus, não vê esse melão. Hebreus 3. Quero que a gente lê versículo 7 ao 14. Assim diz a palavra de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim. Eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão. Não foi tudo. Não foi tudo? Foi 7, 12, 14. Volta, tio. Tá tudo certo. Deixa que eu leio aqui, as pessoas acompanham aqui. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Tá? A gente está se ajustando à tecnologia. Esse é o processo, tá? É verdade. Vai devagarzinho. Passa por tel, a gente chega lá. Vou começar de novo. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afastam de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Versículo 12 fala assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e incrédulo, em outras palavras, mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Vamos lá por versículo 19. Assim vocês, não estava, está tudo bem, eu não dei para ela assim. Assim vocês que não puderam entrar por causa da incredulidade. A incredulidade é um perigo. Vamos lá em Números.
que a gente escreve errado, expressa errado. É de 13, número 13, de 25 ao capítulo 14. Desculpa. É que a gente escreve, quando a gente escreve, bota ponto, traço, a gente vai escrevendo de forma que a gente quer expressar alguma coisa, tem que expressar de forma correta. Capítulo 13, versículo 25. Depois de 40 dias voltaram a espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb. Os heteus, os jebuseus e os amoreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez-se calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Presta bem atenção. Caleb fez uma colocação. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra. Olha só, falaram mal da terra. Chegaram e deram um relatório. Depois mudaram o relatório. Para você ver como que a incredulidade é um perigo. Ele fala: porém os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é a terra que devora os seus moradores. Olha só, agora a terra mata. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Então toda a congregação levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todo o povo que estava animado mudou de ideia, começou a entrar medo no coração, começou a chorar em alta voz. E o povo chorou aquela noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, para que as nossas mulheres, os nossos filhos, as nossas crianças sejam por presa.
Não seria melhor voltarmos para o Egito? Olha só, o povo já fala, não, seria melhor a gente voltar para a casa da servidão. Mudou de ideia. Versículo 4 fala, e diziam uns aos outros, vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará terra, que é uma terra que mana leite e mel. Eles falaram, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Então somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão podemos devorar. A proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Caleb deveriam ser apedrejados. Porém, a glória do Senhor apareceu na terra, na tenda do encontro, a todos os filhos de Israel. O Senhor disse a Moisés, até quando este povo provocará? Até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Vou feri-lo com pestilência e desertá-lo, e farei de você um povo maior e mais forte do que este. Moisés respondeu ao Senhor, os egípcios não somente ouviram, com o teu poder fizeste este povo sair do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra. Eles ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que face a face o Senhor lhes apareces. Tua nuvem está sobre eles, e vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. Se matares este povo de uma só vez, as nações que antes ouviram a tua fama dirão, visto que o Senhor não conseguiu fazer este povo entrar na terra que lhes prometeu com juramento, matou-os no deserto. Agora, pois, peço que faça que a força do meu Senhor se engrandeça, como tens falado, dizendo, o Senhor é tardio em irar-se e rico em bondade, ele perdoa iniquidade e transgressões, mas não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Texto muito grande, muito profundo, que nós vamos destrinchar diante de Deus. Senhor, em nome de Jesus, fala conosco nessa tarde, abençoa teus filhos, abre o entendimento pelo teu Espírito, para que nós possamos entender, compreender a tua palavra. A tua palavra tem poder, a tua palavra tem poder, Senhor, a tua palavra tem poder, neutraliza toda inquietação, aquieta nossa alma, para que nós possamos entender e compreender a tua palavra. A tua palavra é espírito e vida.
vida. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho. A tua palavra tem poder. Muito obrigado. Te agradecemos em nome de Jesus. Podeis assentar na presença de Deus. Diante desse texto, vou ser rápido, eu sei que a hora está avançada, vocês têm compromisso de vocês. Diante desse texto, eu quero falar convosco do perigo da incredulidade. Do perigo da incredulidade. A incredulidade mata famílias, a incredulidade mata gerações, a incredulidade arruína uma nação. E Deus tinha falado para eles, Deus tinha prometido com juramento que iam dar para eles a terra que mana leite e mel, a terra onde eles tinham o prazer de desfrutar das bênçãos de Deus. Mas a incredulidade entrou no coração deles. Eles ficaram 40 anos no deserto, 40 anos vendo as maravilhas de Deus, mas uma semente entrou no coração deles, que foi a incredulidade. Quando Moisés mandou os 12 para entrar na terra, para espiar a terra, eles viram que a terra era boa, que a terra era fértil, que a terra manava leite. A terra manava leite e mel. Era uma terra próspera, era uma terra muito próspera. E Deus tinha falado que eles entrariam na terra prometida, que eles tinham que se esforçar e entrar na terra prometida, que eles tinham que guardar o coração deles da incredulidade. A incredulidade arruína famílias, a incredulidade arruína a igreja, a incredulidade arruína uma nação, a incredulidade arruína um povo até a 10ª geração. É engraçado que quando eles foram passar o relato a toda a congregação, diante de Moisés e Arão, os espias levantaram e falaram: olha, a terra é boa, a terra é muitíssimo boa, a terra que Deus falou, de fato é verdade, de fato é uma terra boa, mas nós vimos gigantes, pessoas fortes, e a cidade é bem fortificada. Mas eles esqueceram das promessas que Deus tinha falado para eles, que eles iriam tomar posse de uma terra que emanava leite e mel, que eles tinham que ser fortes e corajosos, que eles tinham que tomar posse. Então levantaram. Quando eles começaram a relatar isso, para você ver como que a incredulidade se manifesta no meio de nós. Tem muitas pessoas que andam como crente, vestem como crente, falam como crente, mas que o coração está longe de Deus. É diante dessas circunstâncias, sério. Pessoas que criam dificuldade nas promessas de Deus. Aquele que vos prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. É fiel, Sérgio, para cumprir. Não endureça teu coração diante da circunstância, porque diante da circunstância entra a incredulidade. É onde o nosso projeto, as promessas de Deus às vezes não se cumprem por causa da incredulidade dos nossos corações. E a Bíblia fala: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. É a mesma palavra que Deus estava falando para eles: não tema, eu sou convosco, eu sou o teu Deus, que te toma pela mão, te guia e faz você tomar posse da terra que eu falei. E eles levantaram, enquanto Caleb, cheio do Espírito, falou assim: não, nós somos capazes. Se Deus está conosco, nós entraríamos e tomaríamos a posse da terra. O que eu quero te falar nessa noite, o intuito dessa pregação é falar para você: não temas, aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Somente creia, porque tudo é
possível ao que crê. Quando a incredulidade começa a te assolar, você possa levantar na autoridade do Senhor e falar assim: para trás de mim, incredulidade, o que eu tenho contigo? Sai de mim, Satanás. Porque a incredulidade impede você de receber a bênção de Deus. A incredulidade gera a murmuração. E o povo começou a murmurar diante de Moisés. O povo começou a murmurar diante de Deus. O povo que viu sinais e maravilhas começou a murmurar, a falar: não, seria bom que a gente tivesse morrido no Egito, seria bom que a gente tivesse morrido no deserto. Não, nós vamos voltar. Começaram a murmurar. E a murmuração, Deus abomina os murmuradores. Aqueles que não têm palavra para dar, sempre tem palavra negativa. Aquele que conspira contra a sua própria vida. Não vai dar certo não. Não vai dar. Irmão, não vai dar certo. Eu falo: tem misericórdia, para trás de mim, Satanás. Eu tenho ouvido essa voz que não ia dar, que não ia dar, que não ia dar, que não ia dar há muitos anos. O Senhor me libertou. O Senhor está escrevendo uma nova história para ti. E vai dar certo, sim. Aleluia. Aleluia. Os murmuradores, o povo começou a murmurar também. E você vai encontrar murmuradores na tua vida, sendo instrumento do inimigo para te parar. É o teu posicionamento diante de Deus que vai determinar a tua vitória. Amém. É o teu posicionamento diante de Deus que vai fazer você alcançar a tua vitória. Não temas, somente creia. Aleluia. Amém. E a Bíblia fala: os que confiam no Senhor é igual ao monte de Sião que não se abala, mas que permanece firme. Aleluia. Aquele que te prometeu é fiel para fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera nele, em ti, em Cristo Jesus. E a murmuração carrega outro pecado: rebelião. Aleluia, rebelião. Rebelião como é que se fala? É um motim que se fala, né? É um motim. E nós vamos deparar muitas vezes com os murmuradores que conspiram contra nós em rebelião para nos fazer parar. Mas eu quero te dizer: anima-te no Senhor nesta manhã. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele vai fazer. Aleluia. Somos poucos e pequenos, mas grande é o Senhor que nos prometeu, que nos chamou, que nos entregou esse ministério nas mãos. Amém. Porque esse ministério não é nosso. Amém. É de Deus, Sérgio. O ministério não é do homem. Muitos homens se intitulam: eu sou pastor do ministério tal. Mentira, o ministério é de Deus. Aleluia. É de Deus. E é para Deus. E o ministério é para servir. O ministério é para levantar o caído, é para sarar o doente, é para colocar em liberdade os que estão aprisionados. E a rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E Deus abomina. Aleluia. Temos relatos bíblicos que quando o rei Saul, Deus falou para ele através do profeta Samuel: vai lá, pega lá, invade os amalequitas e destrói tudo. Ele foi lá, olhou que tinha despojos, que tinha coisas boas. Ele falou: não, coisas boas a gente guarda pra gente. A gente vai destruir o que não presta. Aí Deus falou para Samuel: Samuel, eu rejeitei aquilo que eu ungi rei. Aí quando Samuel chegou, falou para ele: o que tu fez? Ele: nada, eu fiz o que você me mandou. Olha a rebelião. Eu fiz o que o Senhor mandou. Eu invadi Amaleque, destruí tudo, mas só isso. Samuel falou assim: mentira, pera aí. Esses gemidos muitos de boi, de ovelhas que eu estou escutando, o que é? Ele: não, isso nós separamos
sacrifício. E Samuel falou assim: o que é? O meu Deus não tem prazer no sacrifício, mas sim em obediência à sua palavra. Amém. Aleluia. Aleluia. Deus estava falando para ele: olha só, que a rebelião é um perigo. Isso tudo é fruto da incredulidade. Ele não, ainda mentiu, mentiroso ainda por cima. Não, isso aqui eu separei, mas Deus esquadrinha coração e mente de cada um de nós. E a Bíblia fala: onde está teu coração, ali está teu tesouro. Se teu coração está em Deus, teu tesouro é Deus. Amém. Amém, Jesus. Se teu coração está na riqueza, teu tesouro é a riqueza. Se teu coração está no mundo, o mundo é o seu tesouro. Mas a Bíblia fala, aleluia, aleluia, a Bíblia fala conosco, a Bíblia expõe o que está dentro de nós. Amém. Eu falo que eu não leio a Bíblia é que me lê. É verdade. A Bíblia que me lê. A Bíblia vê quanto grau de incredulidade está dentro de mim. A Bíblia vê quanto grau de pecado secreto está dentro de mim. A Bíblia vê quantos graus de mentira está dentro de mim. A Bíblia me expõe para que eu possa me arrepender e alcançar a graça de Deus. Amém. Alcançar a graça que salva, a graça que cura, a graça que liberta, a graça que edifica para Deus. Para que possamos ser vasos de honra para a glória do Senhor. E eles murmuraram. Eles começaram a murmurar. Eles começaram a conspirar contra Moisés, contra Arão, contra até os que estavam junto com eles, que foram espiar a terra, que deram um bom relatório a respeito daquilo que Deus tinha falado para eles. Eles conspiraram e falaram assim: não, nós vamos apedrejar Josué e Caleb, porque está falando aquilo que nós não queremos ouvir, porque a rebelião leva à acomodação. Imagina 40 anos no deserto, Deus falando assim: olha só, se preparem que vamos tomar posse da terra que eu vos falei. Mas a rebelião te tira do foco. Cuidado se teu coração é rebelde. E a rebelião está conectada à desobediência. E a Bíblia fala: rebelião está conectada à desobediência. Desobedecer é igual pecado de feitiçaria. E hoje não se fala nesse pecado porque não fica zangado. Se o pastor, não, a ovelha vai ficar chateada e vai embora. Meus amados, eu fui chamado para falar a verdade. Amém. Não a minha verdade, mas a verdade de Deus. Fica zangado, desanda. Deus corrige quem ama. Amém. É porque Ele te ama, por isso que Ele está te confrontando. Ele te ama, por isso que Ele tem zelo pela tua vida, que Ele está mexendo naquilo que só você e Ele sabe. Amém. Só você e Ele sabe. Aleluia. Deus está mexendo naquilo que só você e Ele sabe. E o pecado de rebelião gera o juízo de Deus. É o que nós acabamos de ler lá em Hebreus, que ele fala: na minha ira jurei que eles não entrariam no meu descanso, e aquela geração padeceu no deserto até morrer, e não entraram na terra que nada lhe tinha. Mas a geração deles
que nasceram no deserto, eles falaram: não, os nossos filhos, as nossas esposas, não, as nossas crianças serão presas. Eles entraram. E Josué e Caleb entraram na terra. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. A boa obra que Ele começou, Ele há de concluir. Ele não depende de você nem de mim para cumprir os seus propósitos. Ele é Deus. Ele faz o que lhe apraz. Deus fala: atravessa a rua, vai lá e atravessa a rua. É simples assim. Vai lá, atravessa a rua. Não, eu não vou atravessar a rua porque o carro vai vir. Não, se ele fala pula, pula. Depois eu vou contar uma experiência com o Senhor. Eu falei: não, Senhor, eu vou morrer. Ele falou: como que tu vai morrer? Se a minha vida está nas tuas mãos, faça o que eu estou mandando. Exatamente. Exatamente. Faça. Isso é isso mesmo. Eu falei: Senhor, eu vou morrer. Ele falou: pula. Pula. Eu pulei no espírito, foi arrebatado. Nunca contei essa experiência, contei para algumas pessoas. Eu falei: caramba, é tão gostoso, não quero voltar mais não. Eu saí, comecei subindo. Eu falei assim: não, mas em espírito era real. Eu fiquei com medo. Não, Senhor, ele falou: pula. Eu falei: não, eu vou morrer. Eu falei: não, não morre não, a tua vida está nas minhas mãos. Quando eu olhei uma experiência sobrenatural de Deus, saí do corpo. Eu falei assim: aí subi, eu olhava assim e falei assim: é muito bom, eu não quero voltar mais não. Eu quero voltar mais não. Para poder cumprir. Eu te chamo. Ficar de pé. Tem muita coisa para falar, mas não quero ser